Muito bem, amigos e amigas, estamos no ar, ao vivo. Vamos iniciar mais um encontro, mais uma live aqui no nosso projeto LB Convida. Estamos aí aguardando a chegada dos amigos e amigas que vão acompanhar hoje um bate-papo muitíssimo bacana com o meu amigo, meu xará, professor experiente, renomado, o Leonardo Garcia. Vamos falar hoje sobre técnicas de estudos para concursos. Vamos fugir um pouquinho aí, né, da dogmática, discussão técnica, teórica. Vamos falar da preparação para concursos públicos. Sempre muito bom ouvir aqueles que lecionam em cursos preparatórios, escrevem aí livros voltados a concursos, né? Porque podem sempre encaminhar vocês dicas, né, para otimizar os estudos, dicas para cortar um pouco o caminho. É sempre bom ouvir a voz da experiência, né? Então, esse é o objetivo do encontro hoje. Estamos aí aguardando a chegada do Leonardo Garcia. Enquanto ele não chega, para a gente adiantar aqui um breve currículo, vamos falar brevemente aí do extenso currículo do professor Leonardo. Ele que é procurador do Estado do Espírito Santo, embora mineiro, ele é aqui de BH, né? Ele é mestre em direitos difusos e coletivos pela PUC São Paulo. Vejo que ele acaba de chegar, então vamos encaminhar aqui o convite para dividirmos o encontro. Vamos ver se ele recebe. Eu vinha falando do currículo dele, que está aqui no ar, meu amigo xará. Como vai? Boa noite, bem-vindo. Prazer imenso aqui tê-lo nesse projeto, nesse encontro, e uma honra, porque antes de amigo, eu sou um grande fã aí do seu trabalho, não é de hoje, tá? Então, boa noite aí, amigo, bem-vindo. Obrigado, Léo. Boa noite. Prazer enorme estar aqui, cara, receber o seu convite. Você também é um grande amigo, né? Parceiro aí de várias obras e a minha admiração por você é recíproca. Obrigado, amigo, obrigado. Antes de você entrar, eu, assim, para ganhar tempo, né? Eu vinha falando do seu breve currículo aqui, breve porque seu trabalho, sua produção é extensa, né? Então eu vinha falando que você, embora aqui mineiro, né? Você aí é procurador no Espírito Santo, procurador do Estado, mestre em direitos difusos e coletivos pela PUC São Paulo, assessor do relator da Comissão Especial de Atualização do CDC lá no Senado, leciona em cursos jurídicos, em pós, já há um bom tempo, tem uma vastíssima experiência. Estivemos juntos em vários cursos, não é isso? Desde a época do pretório, né? E aí outros tantos, né? Ele olha, a produção do Léo não só de enorme qualidade, como também de uma quantidade, assim, é incrível. O Léo, só o selo Leonardo Garcia lá na Juspódio tem mais de 200 obras, né? Assim, entre autoria, coautoria, coordenação. Eu diria, viu, Léo, sem exagero nenhum, você é o principal parceiro aí da Juspódio, autor, não só os livros, mas sua criação de projetos, sua capacidade aqui de mapear o mercado, de enxergar o mercado, né? E oferecer aí ao leitor aquilo que ele quer, que ele precisa. Assim, é incrível, né? Admirável. Então, de parabéns. E quem quiser acompanhar mais de perto
trabalho aí do Leonardo Garcia, ele está à disposição no Instagram, é o @professor Leonardo Garcia, e o site do curso que ele está oferecendo, e vamos falar muito disso aqui, o site do Quatro Ciclos é o www.leonardogarcia.com.br/curso 4 ciclos. Número, né? O 4, curso 4 ciclos. E aí ele vai falar bem, né, sobre isso, já que o tema aqui do encontro é técnicas de estudos para concurso. Léo, meu amigo, você que tem uma experiência aí, como eu falei, de há muito tempo, bem vasta, em cursos, em produções bibliográficas, você tem esse contato, essa vivência com quem se prepara para concurso, sabe muito bem aí o caminho das pedras, né? Os erros, os acertos. E aí, a partir de sua experiência, você criou aquilo que você intitulou Método 4 Ciclos. E eu achei assim super interessante. Eu queria que você explicasse para a gente o que é esse método, né? Como é que ele funciona, como é que ele foi desenvolvido, e como é que ele pode ajudar aí nossos seguidores, os amigos e amigas, a otimizarem os estudos para concurso? Tá? Queria te ouvir, meu amigo. Bacana. Primeiro, mandar um abraço para o Zé Roberto Melo, que está nos seguindo. Agora é nosso parceiro aí também na coleção Sinopse. Está falando aí que vendeu muito livro nosso aí de indicação. Sim. Né? Mas agora ele está com o livro de processo coletivo lá da coleção da Sinopse. Excelente. Vai voar. Mas então, Léo, assim, a gente, na verdade, aprende um pouco com os próprios erros, né? A gente, como... certamente você também, na sua caminhada de concurso, percebeu muita coisa que você fez de errado e coisas que você fez corretas, né? E como professor, a gente está sempre nos avaliando e tentando passar o melhor para o nosso aluno, como autor, como coordenador de livro, sempre tentando passar a melhor estratégia para concurso. E há um bom tempo já, eu venho ajudando alguns alunos na preparação para concurso e não sei se em razão da pandemia, eu recebi muitos convites, muitos pedindo para que eu fizesse um trabalho aí de coach, um trabalho de mentoria, enfim, e que é um trabalho que, na verdade, eu não faço assim de maneira individualizada. Mas o que eu percebi, e tenho percebido, aliás, isso aconteceu comigo na minha caminhada, e eu fiz essa reflexão, é exatamente a falta de direcionamento. Uma das coisas que mais angustia o candidato é ele querer desejar, de fato, ser aprovado, começar a sua jornada de estudos, mas ele não sabe por onde ele começar, ele não sabe o que ele tem que estudar, como ele tem que estudar. Mesmo, às vezes, um candidato mais experiente, ele se perde nesse caminho, né? Eu me perdi nesse caminho. Quando eu dou esse exemplo no curso, né? Dei esse exemplo, o curso tem um curso gratuito que começou na segunda-feira, amanhã é a última aula, mas quem quiser começar... vai receber as aulas anteriores. Eu desde cedo, quando comecei a fazer concurso, eu decidi que eu queria fazer procuradoria, concurso de procuradorias, né? Seja municipal, estadual, enfim, federal. E tive na minha cabeça, montei um cronograma de estudos em que eu resolvi estudar as matérias básicas. O que eu chamo de matérias básicas? As 6 matérias principais, né? Que nós temos a maior carga horária da faculdade, que é processo civil, penal, processo penal, administrativo e constitucional. São aquelas matérias que a gente, poxa, não, tem que estudar. Né? Eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que estudar. Coloquei um dia por semana para cada matéria, e aí, nesse primeiro momento, eu cometi o maior erro, um dos maiores erros da minha caminhada de estudos, que foi priorizar processo penal e penal para um concurso de procuradoria, que eu não era demandado por processo penal e penal. Né? Eu recentemente estava ajudando uma aluna e eu perguntei para ela, assim, intencionalmente, ela queria fazer concursos também de procuradorias. E eu perguntei quais são as matérias que você tem que estudar. Ela falou exatamente essas 6 matérias. Né? E eu me vi nela, quer dizer, ela estava cometendo o erro que eu cometi. E eu perguntei para ela, por que você está estudando essas matérias? Porque essas matérias todo mundo tem que saber. É base, né? Eu falei, não tem que saber. Você não tem que saber processo penal e penal. Né? São matérias que
estão em outro patamar para concurso de procuradoria. Então, foi aí que eu comecei, na verdade, a analisar todos os concursos. A gente tem algumas coleções lá na editora que trabalha muito questão de concurso, trabalha muito carreiras. E eu coletei todo esse material, aproveitei um pouco esse período de pandemia. Claro que eu já tinha um pouco de ideias, mas parei e fui realmente analisar as questões das carreiras. Então, peguei 4.000 questões do MP, peguei 4.200 da Defensoria, da Magistratura. Enfim, eu fui mapeando os concursos para entender um pouco, na generalidade, no panorama geral, como que aquela carreira se comporta em relação às matérias. E aí eu descobri uma coisa muito interessante, assim, que me chamou muita atenção, que, de uma certa maneira, as carreiras elas se comportam muito de maneira similar, dentro de um padrão. Que padrão que é esse? Você tem matérias mais cobradas que comportam mais ou menos 60% da prova objetiva e discursiva, que normalmente ficam entre 6 matérias, 5 a 6 matérias. Então, toda a carreira, basicamente, eu vou ter 5 a 6 matérias, vai depender da carreira, é 5, dependendo da carreira, é 6, que vão ser as matérias mais cobradas. Ou seja, que vão dar para o candidato 60% da prova objetiva e 60% da prova discursiva. Então, fazendo análise das questões, eu consegui chegar a essa conclusão. E aí eu chamo esse ciclo, que é o primeiro ciclo, de ciclo estrutural, que é o ciclo mais importante de estudo. E nesse ciclo, então, eu falo que a pessoa tem que fazer resumo, a pessoa tem que estudar, a pessoa tem que ler um bom livro de concurso. Eu não indico livro de concurso, né? Por quê? Porque eu acho que a coisa mais legal da caminhada é você ter autonomia. Eu brinco que quando eu aprendi a estudar inglês sozinho, Léo, isso foi recente, eu que gosto tanto de metodologia, estava estudando inglês e não estava aprendendo. Estava fazendo aula particular. Aquilo me angustiava por dentro. Eu falei, como? Né? Eu que acho que gosto de metodologia, que acho que, enfim, que sei alguma coisa de técnica de estudo, não estava conseguindo aprender. Até que eu aprendi, eu fui procurar isso, né? Pesquisar. E aprendi uma metodologia que hoje eu consigo aprender inglês sozinho. E assim, funciona, impressionante, assim, Sim. Então, o que eu quero, na verdade, é mostrar para o aluno, para o candidato, que ele consegue estudar sozinho. Eu vejo hoje, você e eu, nós somos professores de curso preparatório. Eu acho o curso preparatório excelente, mas eu vejo, às vezes, muito desperdício, porque a primeira coisa que a pessoa faz é, eu quero estudar para concurso, eu quero entrar no curso preparatório. E às vezes, ela se perde nesse momento. Por quê? Porque, às vezes, não é o momento dela fazer um curso preparatório, porque ela está muito crua ainda, ela precisa formar uma base até para escolher o melhor curso preparatório. Até para falar o seguinte, olha, esse professor, cara, ele não está dando uma aula legal, ele não está realmente me dando o pulo do gato. O que ele está falando, eu já estudei, eu já sei. Então, assim, até para a pessoa ter essa base. Então, ter essa autonomia. Então, esse primeiro ciclo é esse ciclo das 6 matérias. No segundo ciclo, e isso acontece em quase todas as carreiras, você vai ter entre 5 a 6 matérias que vão ser mais 20% da prova. Essas 5 a 6 matérias, elas caem acima de 3%. Então, no universo de 100 questões, eu vou ter uma matéria caindo 3, 4, 5 questões. E não está no primeiro ciclo. Ou seja, são matérias que são importantes, porque elas caem 3% ou mais, mas não estão no ciclo estrutural. Não é o primeiro ciclo. Então, são matérias importantes, vão cair 5 a 6 questões, e também são questões que normalmente são cobradas na prova discursiva. Então, esse segundo ciclo também ele é importante. Também ele é relevante para o estudo. Né? E aí eu mostro como estudar esse ciclo. O terceiro ciclo, ele vai ter mais ou menos aí 4 a 5 matérias, dependendo da carreira também, tem um pouco de variação. Mas esse terceiro ciclo, ele é um ciclo que vai ter questões que caem menos de 3%. E acima de 1%. Então, são matérias que vai cair 1 a 2 questões, né? Então, ou seja, não são matérias tão relevantes, mas esse terceiro ciclo como um todo, ele cai em torno de 10% nas provas. E isso é impressionante. Como que isso tem uma padronização nos concursos. Quando eu entendi isso, foi muito revelador. Então, essas matérias, por exemplo, e aqui começa o outro grande erro dos candidatos. Aqui, eles se dedicam profundamente nessas matérias. Eles se perdem porque eles começam a estudar, eles compram livros densos, eles ficam estudando horas e horas nessas matérias. Sem foco, né? Sem foco. E o que acontece, Léo?
na verdade, a gente não pode nunca se desprender das matérias do ciclo estrutural e do ciclo secundário. Porque são as matérias que vão nos dar, na maioria dos concursos, 80% da prova. Então, eu sempre digo o seguinte, nós temos que caminhar no estudo, mas sempre olhando para as matérias de trás, que são as matérias mais importantes. Então, é preciso sempre, a cada ciclo de estudos, mais ou menos a cada 2 meses, você fazer uma revisão das matérias anteriores. Sempre, 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 sempre. Então, esse mito, quer dizer, essa consolidar coisa... bem, né? Para não se perder, não é isso? Sedimentar, renovar, não é isso? Exatamente, quer dizer, é muito melhor a gente sedimentar um só conteúdo do que a gente estudar 3 livros. Né? Não sei se na sua época tinha esse mito. Na minha época, falaram que eu tinha que estudar 3 livros diferentes de direito administrativo. Sim. Né? Celso Antônio, Maria Silva e o Zé Santos Carvalho Filho. Quer dizer, olha que erro brutal. Primeiro, nenhum dos 3 livros eram para concurso. Né? Na minha época também não tinha muito livro para concurso, específico para concurso. Quer dizer, segundo, era melhor eu fazer um livro, um fichamento, um resumo de um livro, e eu ia atualizando esse livro com o tempo. Atualizando com jurisprudência do STJ, STF, atualizando. Sabe, um dos melhores meios de atualizar hoje, que eu tenho visto na prática, é questão de concurso. Quando a gente lê uma questão de concurso de um assunto que nosso resumo não contempla, aí é o momento da gente atualizar o nosso resumo. Opa, caiu uma doutrina aqui na questão, caiu uma súmula, caiu um entendimento do STJ que não está no meu resumo. Peraí, eu vou buscar esse entendimento e atualizar o meu resumo. Né? Então, foi esse processo, na verdade, aí. E o 4º ciclo são as matérias que caem menos de 1%. Então, assim, são as matérias que, praticamente, na verdade, os candidatos que são aprovados nem sequer estudam essas matérias, porque não chegam a dar tempo de estudar. Né? Então, quando a gente consegue dividir essas matérias por carreira, facilita. Existe sempre o mito, né, de que a pessoa não está pronta para ser aprovada, né? Não sei o que você acha, eu sempre falo isso com o aluno, nunca estará, né? A pessoa vai ser aprovada sem estar pronta, né? Ao longo da carreira, você tem que se aprimorar ainda, o estudo não para, não se interrompe, né? Sempre se renova. Então, eu queria te ouvir sobre isso. Eu acho, assim, é uma forma, é um pensamento que inibe muito o aluno, a aluna, né? Não estou pronto ainda, não tem como encarar, não vou tentar. Aquele concurso nosso, o nível é muito alto e tal. Não é o momento. Claro que tem casos e casos. A pessoa não vai encarar um concurso de altíssimo nível com uma semana, um mês de estudo, né? Eu falo um bom senso. A pessoa tem ali um tempo bom de estudo. Ah, mas não sei tudo, não estou pronto. Não vai estar, não é assim. Ou estou enganado, Léo? É isso? Não, é isso mesmo, é isso mesmo. E eu acho que aí você tem duas situações, né? Você tem a situação do candidato de edital, que eu falo para meus alunos, não sejam candidatos de editais. De edital. O que é o candidato de edital? É o candidato seguinte, ele só se empolga quando sai o edital. E aí, eu tive recentemente um aluno que eu estou acompanhando que está nessa situação. Ele começou a estudar há 1 mês e saiu o concurso de delegado do Paraná. Ele entrou num cursinho específico de delegado do Paraná para gastar tempo, gastar o dinheiro, comprou livro para esse concurso. Eu falei com ele, olha, você não está preparado, você não tem nem a base de estudo. Aí o que vai acontecer? Ele vai gastar dinheiro, vai gastar esforço, vai se dedicar, ficar sem sábado, sem domingo, vai fazer o concurso, vai se frustrar, vai desanimar. Sim. E aí ele começa a achar isso. Desestimula, né? Desestimula. Isso não é para mim. Isso não é para mim. Mas peraí, você não fez... A autoestima cai, né? Perfeito. Claro. Né? Quer dizer, primeiro ele fala o seguinte, não, a prova até que não é tão difícil não, né? Não sei se você já teve essa oportunidade. Porque o cara que não está estudando muito, ele sempre acha que aquilo ali, se ele estudar, ele sabe. Mas no fundo, ele está se defendendo, porque ele está se frustrando com aquilo. Né? Então, o que eu falo é o seguinte, se o candidato, por isso que nessa metodologia de estudo que eu ensino, é uma metodologia contra a ansiedade, contra a frustração. Por quê? Porque se você tem uma metodologia, algo para seguir em cada momento, você sabe que você tem o que fazer em cada momento. E aí, claro que vai ter momentos que você vai ficar meio desanimado. Eu, por exemplo, fazendo um paralelo com o aprendizado de inglês.
Tem momentos que eu falo, caramba, bicho, poxa, sei lá, tô meio agarrado. Mas como eu sei que existe uma metodologia e que a coisa funciona, pessoas já testaram, eu sigo em frente. Então, isso é muito bom. Então, por exemplo, nessa questão dos ciclos, eu só recomendo a começar a fazer concurso, eu só libero o meu aluno para fazer concurso depois do ciclo estrutural. Que pelo menos ele tem 60% da prova. 60%. Bem feito, com resumo, para ele fazer a revisão do resumo dele antes da prova. E aí, é assim, não é o ideal, mas aí saiu o edital, ele ainda tem um tempo para estudar as matérias do ciclo secundário e completar pelo menos 80%. Agora, o ideal é ter os 2 primeiros ciclos, o ciclo estrutural e o ciclo secundário. Aqui é a hora que você está pronto para passar em concurso. Perfeito. Né? Perfeito, perfeito. E aí, Léo, então, explorando um pouquinho mais aí o método, assim, fala um pouquinho do curso que você criou, né? O que você oferece lá para o aluno, diferencial, carga horária, né? Você pretende aí abordar o quê? O aluno vai conseguir aqui otimizar os estudos, né? Acompanhando o curso. De que forma? Fala para a gente, esse primeiro momento aí, o curso é gratuito, é pago, onde que ele encontra, o site, né? Aulas, enfim, fala um pouquinho aí do curso, né? Para quem está nos acompanhando aí, entender melhor. Bacana. Isso aí vai ser até em primeira mão, na verdade, ainda não anunciei nada, vai ser aqui a primeira vez que eu vou falar sobre isso. Eu estou até um pouco rouco hoje, que eu estava conversando com a equipe aqui e estava fazendo algumas gravações. Mas vamos lá. Vamos. Também voz, gravei até agora também aqui. Exatamente, é isso aí. Então, assim, cara, pandemia eu estou trabalhando o dobro. Viu? Mas nós, como professores, a gente sabe como é duro, né? E eu tenho um problema aqui, porque eu tenho um vizinho que está fazendo obra. Então, eu só começo a gravar às 5 horas da tarde. Então, assim, que é a hora que para a obra. Então, antes disso, não tem como. Mas então, Léo, assim, o que na verdade eu resolvi fazer? Eu resolvi gravar 3 aulas, né, que são 3 aulas gratuitas, para as pessoas conhecerem, entenderem um pouco sobre essa metodologia, entender o que é exatamente esse método. Então, nas aulas eu explico a metodologia, dou um exemplo prático da Defensoria Pública, eu pego as matérias do ciclo estrutural, secundário, terceiro ciclo e quarto ciclo. A aula de hoje, inclusive, foi sobre isso, sobre esse exemplo, e amanhã eu vou falar sobre as 8 etapas de estudo. Isso assusta um pouco, mas o candidato ele não precisa passar pelas 8 etapas. Eu crio cada etapa para que ele tenha o que fazer em todos os momentos, tendo edital ou não. Né? Então, por exemplo, existem pessoas que passam em 2 etapas, 3 etapas. O cara fez o ciclo estrutural secundário e já vai direto para o edital. Ou seja, saiu o edital, ele já vai para uma etapa específica, que é a preparação pós-edital, pré-prova, né? Mas não tendo edital, ele tem que ter um processo de estudo, tem que ter um processo de revisão, tem que saber como estudar as matérias que são menos cobradas. Então, amanhã eu vou explicar basicamente sobre isso. Mas o curso que, na verdade, a gente vai elaborar, esse primeiro curso, foi exatamente em razão de pedidos das pessoas desse acompanhamento, que, na verdade, eu não queria fazer esse acompanhamento individual. Eu acredito que as pessoas podem estudar sozinhas. Para mim, foi um dos maiores sentimentos dos últimos tempos, foi ter essa liberdade de aprender a estudar sozinho inglês. E eu acredito muito que a pessoa pode aprender a estudar sozinha, porque ela tem todas as ferramentas para isso. Porque ela precisa de uma orientação, assim como eu tive orientação de metodologia. Então, a ideia inicial foi a gente formatar um curso, e a gente está finalizando ele ainda, para promotor e defensor. Por que essas 2 carreiras? Porque essas 2 carreiras, o candidato, ele pode fazer os 2 primeiros... Aliás, ele pode percorrer os caminhos que são muito similares. Primeiro, as matérias do ciclo estrutural são as mesmas. Então, e não só são as mesmas, mas o tipo de cobrança, isso foi uma pesquisa que eu fiz, também é muito similar. Não difere tanto, assim, a cobrança... Então, no direito civil, por exemplo, a porcentagem de família e sucessões cai parecido na defensoria, assim como no Ministério Público, né? Sim. Assim, você não tem tanta diferença em termos de porcentagem de assuntos das matérias. No ciclo secundário, altera-se algumas coisas. Então, altera-se umas 2 matérias. Por exemplo, na defensoria você tem humanos
direito humano caindo muito fortemente, o que não tem nesse ciclo secundário no MP. É claro que isso eu ensino no curso, falei, inclusive hoje, eu fiz uma gravação sobre isso, que cada prova vai ter a sua particularidade. Então, saiu o edital, é preciso que você veja a particularidade daquela carreira e verifique se ela destoa um pouco desse esqueleto geral. E aí você vai fazer o ajuste, né? Que eu falo, depois do edital, você faz um ajuste específico para aquele concurso específico. Eu, por exemplo, quando eu fiz concurso de procurador do município de São Paulo, caía 10 questões de direito penal. Estava no edital, o edital mencionava isso. Então, eu tive que fazer um ajuste nesse período pós-edital, estudar direito penal para aquela prova específica. E utilizei uma metodologia que eu ensino no curso, que chama-se Gabaritei, a gente não vai ter tempo de falar sobre isso, mas que eu acertei as 10 questões em 3 dias de estudo. Então, estudar para concurso não é estudar e conhecer a matéria, é saber o que o concurso vai te demandar, né? Que é isso que a gente tenta ensinar para o nosso candidato. Então, esse curso inicial vai ser de promotor para defensor. São várias horas. Eu não contabilizei, na verdade, o tempo de gravação ainda. Eu preciso parar para fazer isso, mas deve ter em torno de 5, 6 horas. São pequenos mini vídeos hoje, né, de 12 minutos, 15 minutos, pequenos módulos com dicas e com essas etapas de estudo em cada fase. Para ajudar o candidato nesse momento, eu mandei separar, já está formatado, recebi hoje, inclusive, todas as questões do MP das matérias estruturais, ou seja, constitucional, administrativo, penal, processo penal, civil e processo civil, direito do Ministério Público e da Defensoria. Esse lote de questões, quem fizer o curso vai receber ambos, vai receber esses 2 lotes. Por quê? Porque você pode estudar ambas as matérias, né? Você pode estudar essas questões nas 2 carreiras, porque não vai estar destoando. Então, esse lote de questões dos últimos 2 anos que eu separei, aliás, dos últimos 3 anos, 18, 19 e concurso de 2020, os poucos que tiveram, eu separei para poder dar para o candidato. Estou dando também um livro que eu formatei recentemente, que eu fiz aí, foi de próprio punho. Eu fiz um livro, foi um desafio, porque eu queria provar que essa metodologia Gabaritei funcionava, de fato. Então, eu fiz um livro sobre a anticorrupção, que é uma matéria que eu não conheço, direito administrativo eu não domino, e eu queria mostrar como, assim como eu poderia ser um concurseiro, não que eu elaborasse um livro, mas que eu estudasse aquela metodologia. Então, eu mostro isso e tem uma aula específica disso e o candidato, quem fizer o curso, vai ganhar esse livro, esse e-book, pronto para estudo. Não vai precisar comprar livro nenhum. É um livro muito focado no que ele precisa saber. Eu peguei todas as questões de anticorrupção, todas que tem no mercado, eu baixei todas, separei por artigo, marquei os artigos mais cobrados, fiz a porcentagem, verifiquei, por exemplo, que o artigo 16 é absurdamente o mais cobrado, fala sobre acordos de leniência, enfim, estratégias de estudo. E estou preparando ainda alguns bônus especiais aí. Estatística também, né? Estatística, eu faço estatística por artigo, né? Porque isso ajuda. E planejamento também, não é isso, Léo? Planejamento, né? Isso é fundamental, né? Você saber o que você vai estudar em cada etapa. Isso te dá, te livra a sua ansiedade, né? Livra aquele sentimento, né? E eu queria explorar isso aí, mas estou vendo aqui, ó, assim, pelo que eu vi, pelo que eu estou lendo aqui, a galera tá adorando, elogiando, curtindo, muitos aqui interessados, perguntando sobre o curso, a abordagem, enfim. Eu vi até uma última pergunta aqui do Bacharelando Velho, que eu vou segurar um pouco, porque fica o convite aí para quem acompanha até o fim, né? Não só para ouvir o Léo, né? E aprender com ele, pegar dicas importantes, mas se der tempo, a gente tem aqui meia horinha, né? Até antes do Instagram, Léo, derrubar a gente, então temos aí meia horinha, dá tempo, né? No final, eu queria aqui abrir para perguntas, né? Então, quem estiver acompanhando aí, vai mandando, ok, mas no finalzinho, envia de novo, o Léo vai ler aqui, vai responder, né? Para a gente tirar aí dúvidas, pra vocês se sentirem aqui bem assim, cientes, né? Daquilo que ele tem aí a oferecer a todos. Bom, então, seguindo, Léo, aí eu toquei no ponto planejamento, né? Para que
o aluno, a aluna não fique perdido, perdido, não fique ali tateando. É muitíssimo importante na caminhada saber onde está pisando, né? E onde quer chegar. Porque tem aquele aluno, tem aluno que vai lendo, vai estudando sem técnica, acha que é suficiente só ter uma carga horária alta por dia, né? E aí, não estou lendo aqui da matéria tal, li 2, 3, 4 livros, da outra 5. Bom, mas isso otimizou os estudos, isso facilitou o seu caminho até o fim. Então, planejamento é essencial. E aí eu queria perguntar, no espaço que temos aqui, né, no tempo que temos também, o que é que você indica aqui, o que é que você pode fornecer de dicas para quem está te ouvindo saber planejar os estudos? E aí eu já aproveito, eu ouço muito aí aluno, aluna, com dúvidas em relação a isso. Queria te ouvir. Vale a pena, Léo, ter, assim, ler em cada matéria um manual, um livro extenso, ou até mais de um livro? Ou é melhor escolher um livro específico, um livro voltado àquele concurso, àquela carreira? O que você dá de dica? Não em termos de bibliografia, mas escolha da bibliografia. E, além disso, também, muitos me perguntam isso aí, eu queria saber a sua opinião sobre método de estudo. Eu estudo lendo em voz alta. Eu estudo fazendo resumo. Eu prefiro mapa mental. Não, eu prefiro grifar, sublinhar. Eu acredito, sempre falo, que estudo, como você falou, a autonomia é sempre muito pessoal. Né? O que funciona para mim pode não funcionar para você e para quem está acompanhando. Mas eu queria te ouvir em relação a tudo isso. O que você acha? Perfeito. Outro dia eu vi um post, né? Eu estava te ouvindo aí e passou pela minha cabeça essa imagem. Um post dizendo assim, quem estuda deitado é porque quer dormir, alguma coisa nesse sentido, né? Um dos grandes amigos meus só estudava deitado, era um monstro de concurso, o cara passou em tudo, hoje é procurador do trabalho, está lá em Recife. Então, assim, eu acho que não existe uma coisa, assim, o que para um pode funcionar, para outro, né, não funciona. Mas, como metodologia, por que isso é interessante? Aí, voltando, vou me permitir voltar um pouco nos ciclos. Por que saber os ciclos é importante? Porque se você, no primeiro momento, prioriza o ciclo estrutural, ou seja, você só tem que estudar o ciclo estrutural, você, primeiro, não tem que gastar dinheiro comprando livros de todas as matérias. Então, o que acontece? A pessoa empolga para fazer concurso hoje, aí ela entra no cursinho, ela sai comprando todos os livros que os professores indicam, quando ela vê, ela gastou quase R$5.000. Porque ela compra livros de todas as matérias. E ele estuda tudo ao mesmo tempo. No fundo, ela não está conseguindo absorver nada. Então, eu defendo que a pessoa tem que estudar cada ciclo de maneira organizada. Por isso que é uma metodologia. Então, primeiro, Léo, essas 6 matérias. Essas 6 matérias, eu acho que a pessoa tem que... É a base do concurso dela. No concurso de promotor e defensor, por exemplo, é a base. Vai cair prova objetiva 60%, discursiva 60%, o cara vai ter que escrever sobre isso e o cara vai falar de prova oral sobre esse determinado assunto. E aí, o que eu indico? Eu não indico nenhuma bibliografia, como você disse, mas o que eu falo sempre? E aí, dentro dessa ideia da autonomia. Procure um bom livro para concurso. Livro para concurso não é o livro da graduação. Livro para concurso é o livro que vai te mostrar o que você precisa saber, na medida que você precisa saber, vai abordar a jurisprudência que cai em concurso. Eu vejo muito livro dizendo-se de concurso que tem um monte de jurisprudência estadual. Esse livro não é de concurso. Livro de concurso não é um livro qualquer que o autor foi e colocou questão de concurso no final do livro. Isso não é livro de concurso. Livro de concurso é aquele que vai de maneira didática, e aí pode usar mapas mentais, pode usar dica mnemônica, mas que vai abordar de maneira completa, sobretudo aqui no ciclo estrutural, o conteúdo que você precisa saber para a prova. Precisa saber para a prova objetiva, para a prova discursiva. Então, o mínimo que esse autor desse livro tem que fazer é vasculhar as questões para passar aquilo para o autor.
né? Que é isso que a gente tenta fazer nas nossas aulas, nos nossos livros, mas eu vejo que muitos livros não fazem isso. Bom, e aí surge a pergunta, como descobrir um livro desse? Para mim, não tem outro caminho. É perguntar para amigos que estão estudando para concurso. É perguntar para quem acabou de passar no concurso. E perguntar, olha, qual livro que você estudou? Você gostou? Não gostou? Pergunte para 3, 4, 5 colegas. Porque não é possível que tem 5 colegas que você confia, que está estudando, que não vão te dar uma dica de um livro bom, de um livro que realmente seja didático para concurso. Porque tem livro, por exemplo, que é famoso, mas que ele é agarrado, ele não consegue. Por exemplo, na minha época não tinha livro para concurso, mas eu tinha extremamente dificuldade de estudar o Celso Antônio. Por quê? Porque o parágrafo dele é enorme. É uma dificuldade que eu tenho. Eu gosto de livros com parágrafos curtos, né? Então, assim, eu acho que você absorve mais facilmente. Então, assim, tudo isso, as pessoas que estão estudando, que você confia, que já tem uma caminhada, vão te auxiliar nisso. Mas, e outra, um livro só. É um livro que você vai ter que ter nessa matéria básica, estrutural. Por quê? Porque fazendo o seu resumo, Léo, o seu resumo vai ser um material que você vai abraçar ele até a aprovação. Exatamente. Porque você vai sempre atualizar o seu resumo. Você vai... Ter memória visual, né, Léo? Memória visual, conteúdo. Quando eu estudei para concurso, eu, sem saber nada, assim, eu fui fazendo meu resumo de processo civil. Léo, de tanto ler aquele resumo, de tanto ler, porque a cada concurso que eu fazia, e aí eu sempre falo isso, nesse momento pré-prova, é o único momento que eu permito que o meu aluno monte um cronograma. Eu, particularmente, não gosto de cronograma de estudo. Né? Tem gente que adora. Por quê? Por que eu não gosto? Porque cada aluno estuda de uma forma. Tem uns que vão ter mais familiaridade com a matéria do que outras. Tem um que estuda mais rápido do que outro. Então, eu falar para o meu aluno assim, olha, hoje você vai estudar 40 páginas, 50 páginas, como eu vejo alguns, sei lá, coaches, mentores, né, com todo respeito, falarem, isso cria ansiedade. Que é exatamente o que eu quero que o meu aluno não tenha. Ou seja, eu falo o seguinte, cara, você vai estudar processo penal. E enquanto você não acabar essa matéria, você não vai passar para o ciclo secundário. Então, por exemplo, se você acabar com o direito civil, maravilha, inclua processo penal no dia de direito civil. Você vai ter 2 dias na semana para processo penal. Acabou processo civil, inclua mais um dia de direito penal. Você vai ter 2 de penal, 2 de processo penal, 1 de administrativo, 1 de constitucional. Quando você acabar todas as matérias do ciclo estrutural, aí você passa para o ciclo secundário. Agora, eu não vou falar para ele quantas páginas ele tem que ler, qual a matéria que ele vai ler por dia. Agora, por que é importante o cronograma, aí sim, pré-prova? Porque você precisa montar um cronograma de revisão. E como é que você vai saber quais os dias que você vai estudar? Durante o estudo, você tem que ter feito revisões e marcado o tempo dessa revisão. Então, dentro do estudo, é importante você ter ciclos de revisão total. Você vai parar todo o seu estudo de tempos em tempos, né? Existe todo um critério disso. Eu uso muito aqui a curva do esquecimento, embora não ensine a curva do esquecimento, mas para não gastar tempo do aluno, mas eu uso um pouco da metodologia, que é de tempos em tempos ele parar o estudo dele e ele vai falar o seguinte, olha, eu quero que você estude, revise o seu material de direito penal, todo que você estudou. Então ele começa na segunda-feira e, por exemplo, acaba na terça. Quanto tempo você gastou para estudar direito penal? Gastei 8 horas para revisar direito penal. Maravilha. Você vai anotar esse tempo. Porque esse tempo vai ser o seu parâmetro para fazer a revisão. Se você tem 3 horas, por exemplo, por dia para revisar, você tem 3 horas, você vai gastar 2 dias e mais e 2 horas. E o que é legal, Léo, disso? Porque quando você anota, a primeira revisão que você faz é a revisão que você vai gastar mais tempo. A cada revisão que você faz, aquilo vai ser mais rápido. Não é isso? Quando você pega aquele papel seu, computador, cara, isso eu já sei, isso eu já sei, esse conceito eu já sei, essa classificação eu já sei. Então você vai revisar muito mais rápido, no fundo, depois. Né? Então é isso, planejamento, método, isso é fundamental. Léo, sua opinião, muitos, claro que assim, sempre quem estuda para concurso quer ali uma carreira, tem sonhos pessoais, formação de família, melhoria de condições da família, e quer trabalhar, quer ter um retorno financeiro, quer ter o prazer também, quer, enfim, seguir com a vida, né? Então é muito complicado chegar para o aluno e para a aluna e falar, ó, não faça concurso tal, não vá por aí, é muito pessoal. Agora, você vê com alguma restrição o planejamento de quem topa tudo, assim, o que vier pela frente, está fazendo,
é a pessoa que faz procurador do trabalho, procurador da Fazenda Nacional, faz MPF, faz delegado civil, assim, tiro para tudo que é lado aí, né? Bem, assim, carreiras e concursos bem diferentes. Como é que você enxerga isso aí? Eu sou radicalmente contra, na verdade. Assim, se o aluno quiser fazer, óbvio, ele, né, vai fazer, mas assim, eu não indico. Uhum. Eu indico ele descobrir o É. nicho dele e ele focar no nicho dele. Porque, veja, se você Uhum. pensa que você tem 10 matérias no ciclo estrutural e ciclo secundário de uma determinada carreira, são 10 matérias que você pode estar sempre revisando elas. A cada concurso dessa carreira, você vai ter a oportunidade de revisar esse material, de ler questões desse material. Meu amigo, eu te garanto que você vai passar mais rápido. Por quê? Porque aquilo ali vai estar tão solidificado na sua mente. Agora, se eu começo a dar tiro para tudo quanto é lado, para cada carreira vai ter matérias diferentes caindo, cobrando matérias diferentes. Então, o aluno perde completamente o foco. A verdade é essa. Né? Ele pode passar um dia? Pode, mas ele vai perder exatamente o foco dele. Aí haja dinheiro, haja tempo, haja energia, e aí E a a chance dele se frustração que frustrar, Léo, vem. é muito grande. Exato, É muito exato, grande, exato. sabe? E Exatamente. desanimar, que é isso exatamente Exatamente. que a gente não precisa. Tá? Exatamente. Bom, Léo, além do planejamento, vamos falar um pouquinho aqui da prova objetiva, né? Prova que a gente chama de primeira etapa, que é a primeira preparação, é a prova que tem toda em qualquer concurso, nem todos têm prova oral, né? Mas todos têm a prova objetiva. Então, é o início da caminhada. O que você dá aqui de dica em relação a essa preparação para a prova objetiva? E aí eu queria te ouvir em relação a lei seca, alguma dica bacana, como ler a lei, a importância da lei, como estudar a lei seca, em termos também de informativos, STF, STJ, costuma cair bem em prova objetiva, como ler, alguma técnica, né? E resolução de questões. Como é que isso aí entra nesse estudo para a prova objetiva? Bacana. Então, eu fiz uma análise também dessa questão jurisprudencial, das questões, o tipo de questão. Né? Então, e aí eu contei com a colaboração de vários autores, a gente montou uma coleção na editora em que os autores eles analisavam alternativa por alternativa e ele me dizia se aquela alternativa era letra de lei, se era jurisprudência, se era doutrina, se era súmula. Então, a gente até deu o nome dessa coleção de Desvendando Carreiras e Bancas. Bom, o que isso me mostrou de várias e várias carreiras? Na maioria dos concursos, nós temos 80% das questões caindo letras de lei. Então, 80%. O que vai destoar um pouco vai ser o concurso do SESP, tradicionalmente, porque o SESP cobra um pouco mais de jurisprudência. Ainda assim, não é... Outro dia eu vi um grande professor aí, famoso, etc., das antigas, dizendo que o SESP cobrava 80% das questões de jurisprudência. Eu não sei de onde que ele tirou essa informação. Mas, enfim, a análise que eu fiz de quase 3 mil questões da banca do SESP foi que em torno de 25, dependendo, 30 questões. Porque às vezes você tem uma alternativa que cai letra de lei e jurisprudência. Né? Então, considerando assim, que essa questão é uma questão que cai jurisprudência, a gente tem em torno de 30% da banca do SESP. Então, assim, é relevante? É relevante. Isso é o primeiro ponto. Mas o que é mais relevante? Letra de lei. Segundo, nesse primeiro momento, eu vejo muito aluno perdido. Eu trabalho muito, Léo, assim, para acabar com a ansiedade, ou diminuir ela muito, né? Porque eu acho que a ansiedade ela atrapalha, a angústia e a ansiedade ela atrapalham o candidato. Então, no primeiro momento, que é o estudo do ciclo estrutural, eu digo que se você tem um bom livro de estudo, esse livro ele tem que te passar a jurisprudência que vai cair em concurso. Então, eu digo que, eu falo que você não precisa se preocupar tanto com jurisprudência nesse momento. Por quê? Porque você não vai fazer prova. Eu falo para o meu candidato, olha, você não vai fazer prova nesse momento. Você vai cumprir o ciclo estrutural, você vai fazer resumo dessas matérias e você vai fazer um bom material. Então, não é hora de você estressar, não é hora de ficar acompanhando informativo. Por quê? Porque o seu livro, ele vai te dar, até então, o mais atualizado possível, aquela jurisprudência básica e súmula básica. É claro
que vai ter entendimentos posteriores que podem cair. Mas, posteriormente, você vai poder fazer essa análise mais global e atualizar esse material seu. Outra informação importante. Em termos de cobrança jurisprudencial, eu percebi que dos 4 ciclos, elas caem mais nos 2 primeiros ciclos, que são as matérias que caem na prova discursiva. Então, as matérias que caem menos, duas, 3 questões, uma questão, quando cai letra de lei. É difícil você ter uma questão de direito consumidor e essa única questão ser do STJ. Normalmente é letra de lei. Agora, se você tem 3 questões, 4 questões, às vezes você tem 1, 2 questões caindo numa súmula, um entendimento do STJ. Então, esse é outro ponto importante. Então, por que isso é relevante? Porque você pode priorizar o estudo da jurisprudência dessas matérias mais importantes, que são as 80% aí, da sua prova. Com relação à leitura da lei, dica básica. Primeiro, faça uma visão topográfica da lei. O que é isso? É enxergar a lei como um todo. Primeiro, antes de pegar a lei, de começar a lei, ler um código, tenta entender como é que ela é organizada. Você não vai gastar 3 minutos para fazer isso. Pega o sumário ali do código, pega os capítulos da lei, porque ela tem uma organização, a lei é organizada, o código ele é organizado, ele é sistematizado, ele tem uma padronização. Então, entenda essa visão topográfica, que é como se você estivesse em cima da montanha. Isso vai ser muito útil para você quando você pegar uma questão de concurso, verificar qual artigo que se trata, qual mais ou menos aonde está. E, Léo, para a prova discursiva, para quem pode consultar, isso é muito importante. Você tem uma noção, principalmente daquela lei que você não estudou muito, né? Tem uma familiaridade. Então, a visão topográfica vai te auxiliar muito. No tocante às questões, eu utilizo 2 estratégias. Primeiro, eu utilizo uma metodologia que chama metodologia questão vem primeiro. Todo estudo que você for fazer, você primeiro tem que ler as questões antes de estudar. Então, você lê lá 10, 20 questões daquele assunto específico que você vai estudar. Isso vai aguçar na sua mente o que você precisa saber, vai te dar o óculos do concurso, vai te dar aquela visão do concurso que você vai estudar. Então, essa é uma técnica bacana. Quando você estudar, o que você pode fazer? Voltar e verificar. Pô, realmente, aquilo ali que eu estudei caiu isso, etc. E quando você tiver o seu material pronto de resumo, que você começar os ciclos de revisão, aí não mais leia a questão antes. Você tem que ler a questão depois. Então, fiz a revisão agora de processo penal. Eu vou ler as questões mais atuais de direito penal. E aí esse site de concurso ajuda muito hoje em dia. Site de questões. Baixa as questões mais atuais, lê. Eu consigo responder essas questões com o meu resumo? Se sim, bacana, eu estou no caminho certo. Se não, é porque meu resumo tem que ser atualizado. E a atualização pode ser uma súmula, pode ser uma jurisprudência, pode ser uma doutrina nova que não está no meu resumo, pode ser uma pegadinha que eu não percebi. E às vezes o meu resumo tem que conter, não é o conteúdo, é a pegadinha. Cuidado aqui, responsabilidade é objetiva e não subjetiva. Então, é isso que é a atualização constante do seu material através das questões. Perfeito. Léo, caminhando para o fim, assim, antes de abrir para perguntas, e quem está te acompanhando, por favor, já prepara aí pergunta, encaminha para o Léo responder aqui. O que não fazer na preparação para concurso? Porque eu acho que isso é importante também. Você falou no início aqui do encontro que você cometeu erros. Eu cometi erros também na minha preparação. A gente sempre comete, sempre aprende. Mas é muito bom ouvir experiência, né? Para dar aquela dica assim, do que é que se deve evitar. E erros que são comuns, que são frequentes. Queria que você falasse aí para quem está te vendo, te ouvindo, né? Os principais erros que são cometidos e, portanto, devem ser aí evitados. Bacana. O primeiro deles, que eu acho que é fundamental, é começar a estudar as matérias erradas. Né? Ou seja, você não ter um nicho de estudo correto, e isso vai te fazer, de início, você estudar matérias que você não precisava estudar. Então, essa é um erro comum. Segundo erro comum, as pessoas estudarem jurisprudência desvinculadas da matéria. Então, se vai estudar jurisprudência, estuda sempre acoplado com a matéria. Então, hoje eu vou estudar processo penal. Estou dando exemplo de processo penal porque é só matéria. Estudei, sei lá, inquérito. Inquérito é processo penal, não é isso? Pronto. Inquérito. Sim. Eu vou lá e estudo jurisprudência sobre inquérito. Eu procuro o entendimento jurisprudencial sobre inquérito. E hoje tem livros que fazem isso, tem sites que vão te dar isso, enfim, porque aí você acopla o entendimento à jurisprudência. Quando você estuda tudo totalmente isolado,
você se perde nesse entendimento jurisprudencial. Você não consegue lembrar tudo aquilo que você leu. Então, é um erro comum. Outro erro que eu acho comum, né? Eu sei que muitas pessoas fazem isso, que é usar concursos como trampolim. Eu vou fazer um concurso dito mais fácil para poder chegar no mais difícil. Se você está fazendo concurso, apareceu e você fez, é uma coisa. Agora, você usar essa estratégia, o que é isso, usar estratégia? Você desfoca totalmente o seu objetivo. Eu quero ser promotor, mas eu vou fazer para a carreira ali do assessor, do Tribunal de Justiça, de analista. Aí eu vou ter que estudar português, vou ter que estudar contabilidade, regimento interno do Tribunal de Justiça. Eu desfoquei completamente o meu estudo, eu saí da minha rota e, às vezes, eu vi muito candidato, muito aluno com isso. O cara passa para analista e não consegue mais ser promotor. Porque aí ele vai precisar trabalhar, ele casa, né? Ele começa a ganhar dinheiro e tal, e perde o gás, perde energia. Então, assim, e como é que abre mão, né, daquela renda? Né? É difícil. Exatamente. Então, assim, aproveite a energia que a pessoa está com gás para estudar e foca na carreira que ele quer. Entendeu? Então, assim, isso eu acho fundamental. No mais, assim, o que eu vejo de erro, assim, muito, assim, é as pessoas perdidas, compram um monte de livro, faz um monte de curso preparatório, não sabe nem o que está fazendo. Tem foco, tem planejar, né? E nesse momento de rede social que a gente vive, né? Na nossa época não tinha isso. Hoje existe um monte de gente indicando tudo quanto é coisa, né? Então, assim, precisa cuidado com relação a isso. E né? gente sem know-how nenhum, né? Gente que assim, cara, que nunca passou num concurso, que não dá aula. Não dá aula em curso preparatório, não tem contato, não tem convívio com quem se prepara. Vai ali, põe lá uma dica bonitinha, um card bacana e tal, uma mensagem impacto, né? Mas o conteúdo mesmo, como você vai ver. Indica cursos, indica livros, indica metodologia, indica cronograma de estudo, que ela nunca fez. Nunca fez. O que eu já vi de coach jurídico sem ter feito um concurso na vida, o cara ensinando o caminho das pedras, que ele não percorreu. Como pode? Aí não. Tem que falar com conhecimento de causa. E o Léo aqui tem e de sobra. Eu falo, não é porque ele é convidado, não. Eu convidei por isso. Eu confio muito aí, mas muito mesmo no trabalho do Léo. E eu queria ouvir o que vocês acham aí. Os amigos e amigas estão acompanhando. Nós temos aí uns 8 minutinhos, né? Antes do desfecho. Se quiserem encaminhar qualquer pergunta, né, ao Léo aí, eu vi um ali em cima, Léo, com edital publicado, o senhor acha que deve focar só na letra de lei e resolução de questões? Eu não consigo ler, mas porque subiu aqui, quem foi que encaminhou? Né? Se puder se identificar. Pronto, então. Tem outro aqui também, depois a gente vai, tem mais. Pronto. Vamos lá, rapidamente. Saiu o edital, a primeira coisa que você vai fazer, você vai entender o edital, verificar se o edital mostra quantas questões vão cair de cada matéria, se o edital vai ter leis daquele estado específico, Constituição Estadual, lei orgânica. Às vezes é comum no concurso do Ministério Público ter leis ambientais estaduais ou leis que tratam da criança e adolescente estaduais. Então, fazer esse monitoramento. Segunda coisa que você deve fazer, pega a prova anterior daquela carreira, daquele estado, verifica quantas questões caíram, quais as matérias que caíram e faz um comparativo com esses 4 ciclos geral de todas as carreiras. Se tiver alguma matéria que está destoando, você faz esse ajuste nesse período pré-prova. Período pré-prova não é um período para estudar a questão. É um período para você revisar o seu material. Agora, nas matérias que você ainda não teve oportunidade de estudar, aí sim, aí é o estudo em cima de questão e letra de lei. Não tem outra alternativa. Porque você tem que ser rápido e objetivo. Agora, nas matérias estruturais e secundárias, que você tem o seu resumo, você vai estudar o seu resumo. Você não vai estudar a questão nesse momento. Tá bom? Você vai estudar o resumo. Léo, assim, sumiu aqui para mim, eu acho que foi a Flávia, que é até minha aluna na Fundação Escola Superior, né, aqui do MPMG. Acho que foi. Subiu aqui, eu não vi mais. Né? Se for a Flávia, gravei aula hoje. Amanhã está lá no ar, viu?
sempre parceira, sempre acompanhando aqui, live, aulas. É muito bom contar aí com a confiança dela. Aqui ela, tá vendo? É ela mesmo. Ela perguntou quais são as matérias que você entende aí como essenciais para o concurso. Você falou isso no início, queria voltar aí, se der tempo, rapidinho. Pronto, então, depende da carreira. Por exemplo, no Ministério Público, na magistratura e na defensoria, são as 6 matérias básicas mesmo. São aquelas tradicionais, as básicas. O ciclo estrutural das 3 é muito parecido, que são essas 6 matérias. São essas 6 que são mais cobradas. Para concurso de procuradorias, por exemplo, procuradoria municipal ou estadual, já muda. Você não tem processo penal e penal, em compensação já entra financeiro e tributário e trabalho e processo do trabalho. Então, vai depender um pouco da carreira. Em concurso de delegado, você tem uma particularidade. Você não tem 6 matérias. Por quê? Porque penal e processo penal é muito cobrado em concurso de delegado. Só penal e processo penal você tem quase 40% da prova objetiva. Então, você não tem tanta matéria importante, são poucas. Ou seja, penal, processo penal, constitucional e administrativo. São 4 só. E, lógico, as leis penais especiais dentro aí do contexto do processo penal e do direito penal. Então, vai depender muito da carreira para se definir quais são as matérias mais importantes. Qual é a dica que eu dou aqui? Né? Se você não sabe quais são as matérias mais importantes, pegue umas 5 provas anteriores aí da carreira que você deseja e conte as questões por matéria e verifique quais são essas matérias que você deve priorizar nesse primeiro ciclo. Perfeito. Mais algum aqui? Porque vai subindo e aí eu perco aqui. Ó, o Vinícius aí, colega, amigo, né? Bacana. Medicina legal, delegado. O que mais, gente? Vamos aproveitar aí. Tem uns 3 minutinhos finais. Tem uma O Léo pergunta aqui está à do Ítalo disposição Simão, aqui. ó, perguntando do Ítalo, Vai lá. se deve estudar uma disciplina por vez ou ir intercalando. Excelente pergunta. Isso varia muito, porque você pode, dependendo, se a pessoa tem 8 horas de estudo ou 6 horas de estudo, dá para intercalar. Tem gente que gosta de estudar, por exemplo, 3 horas num turno e 3 horas, ou 4 horas num turno e 4 horas no outro turno. Não tem problema nenhum. Tem gente, e eu fiz isso, que estudava uma matéria só por dia. Eu prefiro. Mas eu sei que tem pessoas que preferem intercalar. Não tem problema. Dá para intercalar. Eu só falo o seguinte, se você tem 3 horas de estudo somente, de estudo, que assim, é uma quantidade mínima de estudo que eu acho viável para estudar para concurso. Se me perguntar assim, o cara que estuda 1 hora por dia pode passar? Pode. Só que a possibilidade dele desistir é muito grande. A gente pode ir de Belo Horizonte a São Paulo de trem, de avião, de supersônico ou de jegue. De jegue a gente vai chegar. Ou seja, vai ser aprovado. Só que vai demorar muito mais e a chance de você desistir é muito grande. Então, quando me perguntam assim, qual é o tempo mínimo que eu tenho que ter para estudo? Eu digo assim, olha, tenta pelo menos ter 3 horas. 3 horas vai ser uma quantidade assim, mínima para você caminhar e ver a sua evolução. Então, 3 horas, eu não acho que vale a pena dividir em 2 matérias por dia, não. Aí estudo uma só. Tendo mais de 3 horas, 6, 8 horas, dá para intercalar. Léo, para concluir, porque o reloginho bateu aqui em 1 minuto e 50, uma última pergunta aqui, a Lulu de 10. Rapidinho, resumo. É melhor escrito ou ir digitando? Você tem alguma opinião aí? Eu, na minha época, fiz escrito, porque eu não tinha computador, não tinha laptop para levar para a biblioteca. O digitando tem a vantagem de você, na atualização, você está sempre dar um tab lá, dar um espaço e colocar o assunto, colocar a jurisprudência. Tem isso. Agora, se você gosta de escrever, eu gosto de escrever. Se você gosta de escrever com a mão, também não tem problema nenhum. Também. Só que vai deixando uns espaços para poder colocar as atualizações. Léo, brigadíssimo aí, obrigado por ter dedicado aí seu tempo, sua expertise, seu conhecimento, ter explicado bem aí o seu método, o curso, né? Quem não acompanhou aqui no início, leonardogarcia.com.br/curso 4 ciclos, lá tem mais informações sobre o curso, técnicas de estudo. Isso é assim, uma alegria imensa para mim, uma honra ter contado contigo aqui, né, nesse encontro. Obrigado, viu, meu amigo? E sucesso aí no seu projeto. Obrigado, Léo. Valeu. Obrigado pelo convite e pela live. Foi muito bacana. Valeu. Obrigado a todos que acompanharam, viu? Valeu. Um abraço. Boa noite. Valeu. Tchau, tchau.